Quinto período, módulo 2. Dor abdominal, diarreia, vômitos e icterícia. Abdômen, peritônio e inervação do sistema digestório. Estudo da anatomia superficial do abdômen. Vamos traçar os planos. O plano subcostal abaixo das costelas. O plano transtubercular, que é entre o tubérculo da crista ilíaca de cada lado. E os dois planos médio-claviculares, nós vamos ter 9 regiões. Os hipocôndrios direito e esquerdo, epigástrio, o mesogástrio com seus flancos direito e esquerdo e o hipogástrio com as suas fossas ilíacas direita e esquerda. Tem alguns pontos anatômicos que são importantes. O ponto da nona cartilagem costal, que ele fica aqui na região médio-clavicular, essa proeminência. Tem a linha alba, que ela passa na região mediana. Tem também o ligamento inguinal, que é importante conhecer, que ele fica entre a crista ilíaca e o tubérculo púbico. Tem alguns outros planos também, como o chifo external ou intraesternal, que ele fica horizontalmente através do processo tifoide, ao nível da nona vértebra torácica, que vai marcar o platô cardíaco. Tem o plano subcristal, que ele se une ao ponto mais alto da crista ilíaca de cada lado. Esse ponto vai se localizar ao nível do corpo da quarta vértebra lombar. Por que ele é importante? Ele marca o nível da bifurcação da aorta abdominal. Tem também o plano interespinhal, que ele vai se unir ao centro das espinhas ilíacas anteriores superiores das cristas ilíacas. E tem o plano da crista púbica, que é o nível da extremidade inferior do sacro, ou parte do cóccix, da inclinação e da sua curvatura sacral. Parede abdominal interior, camadas do abdômen. O abdômen é uma cavidade bastante extensa, onde o limite superior são as cúpulas diafragmáticas. O limite inferior é o diafragma urogenital, parte pélvica. As paredes são variadas, então tem algumas camadas no abdômen anterolateral, 6 camadas, que eu vou citar de uma ordem da menos para mais profunda. Então a pele ela vai estar mais superficial, o tecido subcutâneo se divide em 2. Camada gordurosa da face superficial de Camper e a camada membranácea da face superficial de Scarpa. Vamos aprofundando no tecido, vamos encontrar as fáscias profundas, aprofundando mais um pouco, vamos encontrar a fáscia transversal, mais um pouco aprofundando, vamos encontrar a gordura endoabdominal e, em seguida, o peritônio parietal. Quais são os músculos abdominais superficiais? Tem um grupo lateral, tem o músculo oblíquo externo do abdômen, o músculo oblíquo interno do abdômen e o músculo transverso do abdômen. Grupo medial tem o músculo reto do abdômen e o músculo piramidal. Músculos abdominais profundos, quais são? O músculo quadrado lombar e o músculo psoas maior. Região inguinal. No espaço subinguinal nós vamos ter o ligamento inguinal, que ele vai ficar justamente entre a espinha ilíaca anterosuperior e o tubérculo púbico. Vamos ter a lacuna dos músculos, que vai estar o músculo ilio-psoas e o nervo femoral. E a lacuna dos vasos, onde nós vamos encontrar o nervo gênito-femoral, a artéria femoral, a veia femoral e o gânglio de Cloquet. Tem um triângulo muito importante que é o triângulo de Hasselbalch. Ele vai ser delimitado medialmente pela borda lateral da bainha do músculo reto abdominal, superolateralmente pelos vasos epigástricos inferiores e inferolateralmente pelo ligamento inguinal. Esses limites vão definir esse triângulo muito importante, principalmente quando falamos em hérnias inguinais, que é o chamado triângulo de Hasselbalch. Peritônio. O peritônio é uma membrana serosa, a maior do corpo humano. Ela vai consistir em uma camada de células mesoteliais achatadas dispostas sobre uma camada de tecido conjuntivo frouxo. O mesotélio geralmente forma uma superfície contínua, mas pode ser fenestrada em algumas áreas. Apesar das células mesoteliais estarem unidas por complexos juncionais, elas provavelmente vão permitir a passagem de macrófagos, linfócitos e adipócitos. É importante mencionar que as células mesoteliais podem se transformar em fibroblastos. E por que isso importa? Porque essa capacidade desempenha um importante papel na formação de adesões peritoneais após uma cirurgia ou inflamação do peritônio, que são as chamadas bridas. Quem são os órgãos intraperitoneais ou peritonizados? O fígado, baço, estômago, a parte superior do duodeno, jejum e ilho, cólon transverso, sigmoide e a parte superior do reto. Quem são os órgãos retroperitoneais que ficam posteriormente ao peritônio? O rim, as adrenais, os ureteres, a maior parte do pâncreas, duodeno distal, os colos ascendente e descendente. Quem são os órgãos subperitoneais abaixo do peritônio? A bexiga, o colo uterino e a parte inferior do reto. Estudo do peritônio da parede abdominal inferior. Esse peritônio ele encontra-se elevado em 5 cristas, as quais divergem à medida que elas descem do umbigo. Estas são as pregas umbilical mediana, laterais esquerda e direita e mediais direita e esquerda. Peritônio da pelve.
O peritônio abdominal ele vai continuar para dentro da pelve sob a forma de peritônio pélvico. O peritônio pélvico, em seguida, ele vai acompanhar as superfícies das verdadeiras vísceras pélvicas e as paredes pélvicas laterais, embora haja importantes diferenças entre os sexos. Na pelve masculina, o peritônio da parede abdominal inferior esquerda vai ser refletido a partir da junção do colo sigmoide com a superfície anterolateral do reto, para recobrir a borda e a superfície interna superior da pelve verdadeira. O peritônio vai passar por baixo e para dentro da pelve verdadeira, dispondo-se sobre a superfície anterior do reto, o qual em seguida vai se tornar um órgão extraperitoneal. O peritônio é refletido anteriormente a partir da superfície anterior do reto sobre os polos superiores das glândulas seminais, por sobre a superfície posterior da bexiga, produzindo o fundo de saco retovesical. A pelve feminina, o peritônio vai cobrir a porção superior do reto da mesma forma que no homem, mas ele vai descer ainda mais sobre a superfície do reto. O limite lateral vai ser as fossas pararretais e paravesicais, e é o peritônio que vai cobrir o ligamento redondo do útero. O fundo de saco retovesical vai ser ocupado pelo útero e pela vagina. O peritônio do reto, desse modo então, vai ser refletido anteriormente sobre a superfície posterior do fórnice posterior da vagina e também do útero, produzindo o chamado fundo de saco reto-uterino ou fundo de saco de Douglas. O peritônio é refletido da bexiga até a superfície posterior da parede abdominal anterior, como ocorre nos homens. As pregas retouterinas marginais correspondem às pregas sacrogenitais nos homens e passam por trás do sacro pelas laterais da cervice, lateralmente ao reto. O peritônio é refletido das superfícies uterinas anterior e posterior até as paredes pélvicas laterais, como o ligamento largo do útero. Este consiste de camadas anterior-inferior e póstero-superior, as quais são contínuas na borda superior do ligamento. O ligamento largo ele vai se estender da lateral do útero até a parede pélvica lateral e vai conter as tubas uterinas em suas margens superiores livres e os ovários que vão estar fixados à sua camada posterior. O aumento maior é um tecido peritoneal, que é uma dupla camada de peritônio que vai se estender da curvatura maior até a pelve. O aumento maior é uma dupla camada de peritônio que se estende da curvatura maior até a pelve. E ele é apenas uma reserva de gordura? Não, ele vai ter uma função muito importante metabólica, porque também vai estar fazendo gliconeogênese e também vai ter uma função imunológica, tendo em vista que é sede de diversos gânglios linfáticos. O aumento menor também é peritoneal, ele vai se estender do fígado até a curvatura menor do estômago e a parte proximal superior do duodeno. E vai ter o ligamento hepatogástrico, que vai proteger as artérias gástricas direita e esquerda, e vai ser composto também pelo ligamento hepatoduodenal, que vai proteger o ducto colédoco, a veia porta do fígado e também a artéria hepática própria. A bolsa omental, que é chamada de saco menor, é um espaço que, para acessá-lo, nós precisamos cortar o aumento e afastar o estômago. Onde é que fica essa bolsa? Ela vai ficar posterior ao estômago e ao fígado, anterior a pâncreas e duodeno, e ela tem um recesso superior, é o ligamento coronário do fígado. Vai ter um recesso inferior, vestíbulo e o recesso esplênico. Tem um saco maior, que é muito importante também. Como é que ele se divide? Tem um compartimento supracólico do saco maior, que ele é superior ao mesocolo transverso. Quem é que tem nele? Nesse compartimento, o fígado, o estômago e o baço. E o saco maior tem um compartimento infracólico, que é inferior ao mesocolo transverso, onde vai ter o mesentério, intestino delgado e os cólons, ascendente e descendente do intestino grosso. Mesentério e cólon são dobras de peritônio que vão envolver os órgãos. Vamos começar agora o estudo do sistema nervoso. Então, em primeiro lugar, o sistema nervoso autônomo ele vai ser definido como uma porção do sistema nervoso central que controla a maioria das funções viscerais do organismo. O sistema nervoso autônomo é composto por três coisas. Primeiro, por duas cadeias de gânglios simpáticos paravertebrais, interconectada com o nervo espinal, onde? Na região lateral, ao lado da coluna vertebral. Segundo, por gânglios pré-vertebrais, ou seja, anterior à vértebra, que vai ser o gânglio celíaco, mesentérico superior, aórtico renal, mesentérico inferior e o hipogástrico. E terceiro, por nervos que vão se estender dos gânglios até os órgãos internos. Então, vamos começar falando do sistema simpático, primeiro de uma visão micro e em seguida uma visão macro. Então, vamos falar dos neurônios simpáticos. Então, nós vamos ter um neurônio pré-ganglionar, que é o colinérgico, e um neurônio pós-ganglionar, que ele é após o gânglio, que é adrenérgico. Esses neurônios, eles têm o corpo celular no corno intermédio lateral da medula.
As suas fibras vão seguir pelo nervo espinal correspondente e vão entrar no ramo comunicante branco, em direção a um dos gânglios da cadeia simpática. E aí tem 3 caminhos possíveis. Primeiro, podem fazer sinapse com neurônios simpáticos pós-ganglionares nesse gânglio que está entrando. Segundo, pode se dirigir para cima ou para baixo na cadeia e fazer sinapse com outro gânglio da cadeia. Terceiro, pode ainda percorrer uma distância, que essa distância pode ser variável, pela cadeia, e então, por meio de um dos nervos simpáticos, por exemplo, o esplâncnico, dirigir-se para fora da cadeia, fazendo sinapse em um gânglio simpático periférico. E como é que as fibras nervosas simpáticas se distribuem? Agora vamos ver de uma visão macro. Então, primeiro, as fibras do segmento T1 vão se projetar para cima na cadeia para terminar na cabeça. T2 vão terminar no pescoço. As fibras de T3, T4, T5, T6 vão para o tórax. As fibras de T7, T8 até T11 vão para o abdômen. As fibras de T12, L1 e L2 vão para as pernas. E os principais gânglios, quais são? Simpáticos. Celíaco, mesentérico superior e inferior, aórtico renal e o plexo hipogástrico. Vamos falar agora dos neurônios parasimpáticos, em uma visão micro. Então, nós vamos ter as fibras pré-ganglionares, que são colinérgicas, são fibras longas, e as fibras pós-ganglionares, também colinérgicas, que são curtas. Então, no simpático, o neurônio pré ele é curto e o neurônio pós-ganglionar é longo. No sistema parasimpático, a fibra pré-parasimpática ela é grande e ela vai quase até o órgão. Então, o gânglio ele fica já em cima do órgão. E por isso que a fibra pós-ganglionar é curta. E como é que as fibras vão se distribuir? Então, as fibras parasimpáticas vão deixar o sistema nervoso central pelos nervos cranianos, o terceiro par, o sétimo, o nono e o 10º par, além das fibras parasimpáticas de S2 a S4. Aproximadamente 75% das fibras parasimpáticas cursam pelo nervo vago, passando para todas as regiões torácicas e abdominais. E quem são os principais gânglios? O ciliar, o esfenopalatino, o submandibular e o gânglio óptico. E os principais plexos, quem são? Plexo celíaco, ele vai estar relacionado com a região hepática, gástrica, esplênica e também influencia o pâncreas. O plexo mesentérico superior vai influenciar a cabeça do pâncreas, o trato gastrointestinal até uma parte do colo transverso e o ovário. Nós vamos ter o plexo suprarrenal e renal, o plexo testicular e ovárico, mesentérico inferior, hipogástrico superior e o hipogástrico inferior, que vai ser composto pelo plexo retal, plexo prostático, deferente, pelo plexo útero-vaginal, plexo vesical e plexo ureteral. Vamos agora para a cavidade oral e boca. Então, como é que vai ser a inervação da bochecha? Então, primeiro, alguns ramos cutâneos da divisão maxilar do trigêmeo vão inervar a bochecha através do ramo zigomático facial e nervo infraorbital. E segundo, vai ter uma contribuição do nervo bucal da divisão mandibular do nervo trigêmeo. A inervação dos lábios vai ter no lábio superior a contribuição dos ramos labiais superiores do nervo infraorbital e o lábio inferior a contribuição do ramo mentual da divisão mandibular do trigêmeo. A inervação da gengiva vai ter na maxila a contribuição do nervo maxilar, principalmente, através dos nervos palatino maior, nasopalatino e os ramos alveolares superiores, anterior e médio posterior. Na mandíbula vai ter o nervo mandibular, através dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal. A língua, que é um órgão altamente muscular, vai participar da deglutição, paladar e fala. A língua, vamos falar um pouco dos músculos da língua e sua inervação motora. Então, a língua ela tem músculos extrínsecos que se estendem para fora da língua e vão ser muito responsáveis pela sua movimentação. Então, são 5. O primeiro é o genioglosso. O genioglosso é um músculo triangular, paralelo à linha média, que vai se originar no tendão curto, fixado à espinha geniana superior, acima do geniode. Vai ser inervado pelo nervo hipoglosso e a sua ação é fazer uma tração da língua para anterior, projetando o seu ápice a partir da boca. O outro músculo é o ioglosso, ele é um músculo fino, quadrilátero, e ele vai se originar de toda a extensão do corno maior e da parte anterior do corpo do ocioide. Ele vai passar verticalmente até entrar no lado da língua entre o músculo estiloglosso, lateralmente, e o músculo longitudinal inferior, que é o músculo intrínseco, medialmente. Esse músculo é inervado, o ioglosso é inervado pelo nervo hipoglosso e a sua ação é abaixar a língua. O músculo condroglosso ele é separado do ioglosso por fibras do genioglosso. Origina-se do lado medial
e base do corno menor e parte adjacente do corpo do ocioide. Ele vai subir para se unir com a musculatura intrínseca entre o músculo hioglosso e o genioglosso e vai ser inervado pelo nervo hipoglosso. O músculo estiloglosso é o mais curto e menor dos 3 músculos estiloides. Vai se originar na face anterolateral do processo estiloide, perto do ápice e da extremidade estiloide do ligamento estilomandibular. Passando para frente e para baixo, divide-se no lado da língua em parte longitudinal, que penetra na língua dorsolateralmente, vai se fundindo com o músculo longitudinal inferior, na frente do hioglosso, e a parte oblíqua, que vai recobrir o hioglosso e se decursa com ele. A sua inervação vai ser pelo nervo hipoglosso. O palatoglosso é um músculo estreito na sua parte central, vai formar o arco palatoglosso, e se origina na superfície da aponeurose palatina, onde ele vai ser contínuo com o músculo contralateral. Vai se estender anterior, inferior e lateralmente na frente da tonsila palatina, até a margem da língua. Algumas fibras vão se espalhar no dorso da língua, outras vão passar profundamente em sua parte principal, até fazer um entrelaçado com fibras do músculo transverso, que é um músculo intrínseco. A inervação vai ser pela raiz craniana do nervo acessório do plexo faríngeo, e a ação desse músculo é elevar a raiz da língua e aproximar o arco palatoglosso do seu contralateral, fechando assim a cavidade oral da orofaringe. Músculos intrínsecos. Então, os músculos intrínsecos, eles ficam totalmente no interior da língua e vão alterar sua forma. Então, tem um longitudinal superior, que é um fino extrato de fibras oblíquas, e longitudinais vão ficar situados abaixo da túnica mucosa do osso da língua. Tem um longitudinal inferior, que fica perto da face lingual inferior da língua, né? Vai ficar entre o músculo genioglosso e hioglosso. Ele vai se estender da raiz até o ápice da língua e algumas fibras vão se ligar ao ocioide. Outras fibras vão se ligar ao músculo estiloglosso. E o músculo transverso, ele passa lateralmente a partir do septo fibroso mediano até o tecido fibroso submucoso na margem lingual, misturando-se com o músculo palatofaríngeo. Tem um músculo vertical, que ele se estende a partir da face dorsal até a ventral da língua nas bordas anteriores, de cima para baixo. Todos esses músculos têm inervação pelo nervo hipoglosso. Inervação sensitiva geral e paladar da língua. As vias de propriocepção associadas à musculatura da língua são desconhecidas. Podem envolver os nervos lingual, glossofaríngeo ou hipoglosso, e também os nervos espinais cervicais. Para os 2 terços anteriores da língua, nós temos o nervo lingual, que também transporta a sensação do paladar através do corda do tímpano, que é um ramo do nervo facial. Para o terço posterior, vai ser o nervo glossofaríngeo, que ele vai ser distribuído para o terço posterior e para as papilas circunvaladas, e também comunica-se com o nervo lingual. Uma outra área na região da valécula é suprida pelo ramo laríngeo interno do nervo vago. Orofaringe. A sensação geral da maior parte do palato mole vai ser decorrente do nervo palatino menor, é um ramo do nervo maxilar. A inervação da parte posterior do palato vai receber a contribuição dos ramos faríngeos do nervo glossofaríngeo e do plexo ao redor da tonsila, formado pelos ramos tonsilares dos nervos glossofaríngeo e palatino menor. A sensação especial do paladar, a partir dos botões gustativos na superfície oral do palato mole, é transportada no nervo palatino menor. As fibras do paladar inicialmente trafegam no nervo petroso maior, do nervo facial, e atravessam o gânglio pitérigo palatino sem sofrer sinapse. O nervo palatino menor também carrega o suprimento secretomotor para a maior parte da mucosa do palato mole, através de ramos pós-ganglionares do gânglio pitérigo palatino. As fibras parasimpáticas secretomotoras pós-ganglionares podem passar para as partes posteriores do palato mole, a partir do gânglio óptico. As fibras simpáticas pós-ganglionares correm a partir do plexo carótico ao longo dos ramos arteriais, suprindo o palato. Inervação do esôfago. Na parte superior, vai receber a contribuição dos ramos do nervo laríngeo recorrente. Na parte inferior, a inervação vai vir do plexo esofágico, uma rede autônoma de amplas tramas que circundam o esôfago, abaixo do nível das raízes dos pulmões, e contém uma mistura de fibras simpáticas e parasimpáticas. O núcleo posterior do nervo vago vai estar relacionado com a musculatura lisa dos 2 terços inferiores. O nervo vago vai contribuir com a secreção das glândulas da submucosa esofágica. E também o nervo vago vai conduzir fibras sensitivas viscerais para o gânglio inferior. A inervação do estômago vai ter uma contribuição simpática de T5 a T12, distribuído principalmente pelos nervos esplâncnico maior, menor, via plexo celíaco. Vamos ter também plexos periarteriais, fibras do plexo hepático, que vão contribuir na inervação do fundo e corpo estomacal, ramos diretos derivados dos nervos esplâncnico maiores, e a função
simpática vai ser vasoconstrição e inibição da musculatura. No piloro, o estímulo simpático vai ser motor, então, e vai causar constrição. E também está relacionado com impulsos aferentes da dor. O sistema parasimpático vai receber principalmente a contribuição dos nervos vagais anterior e posterior. As funções, então, a secreção principalmente da mucosa gástrica, e o parasimpático vai ser motor para a musculatura gástrica, vai ser responsável pelo relaxamento coordenado do esfíncter pilórico durante seu esvaziamento. A inervação do duodeno vai ser proveniente de axônios simpáticos pré-ganglionares, que vão se originar a partir de neurônios das colunas intermédio-laterais, da substância cinzenta do 5º ao 12º segmento espinal torácico, vão seguir através de nervos esplâncnicos maior e menor até o plexo nervoso celíaco, onde fazem sinapse com neurônios no gânglio celíaco. Os axônios pós-ganglionares estão distribuídos para a parede duodenal através dos plexos arteriais, nos ramos do tronco celíaco e na artéria mesentérica superior. O sistema parasimpático pré-ganglionar é transportado por axônios vagais, que estão distribuídos através do plexo celíaco e que fazem sinapse com neurônios na parede duodenal. O suprimento parasimpático é secretomotor para a mucosa duodenal e motor para a musculatura duodenal. A função simpática vai ser vasoconstritora para a vascularização duodenal e inibitória para a musculatura duodenal. A inervação do ilho e do jejuno simpática vai ser proveniente dos axônios pré-ganglionares simpáticos, que vão se originar de neurônios na substância cinzenta intermédio lateral dos segmentos espinais torácicos e vão seguir pelos nervos esplâncnicos maior e menor até o gânglio mesentérico superior, onde vão fazer sinapse. Os axônios pós-ganglionares acompanham a artéria mesentérica superior no interior do mesentério e estão distribuídos ao longo dos ramos da artéria. Os nervos simpáticos são vasoconstritores para a vascularização e inibitórios para as musculaturas do jejunum e do ilho. O parasimpático vai ser proveniente de axônios pré-ganglionares que vão seguir pelo nervo vago anterior e direito e vão ser secretomotor para a mucosa e motor para a musculatura do jejunum e ilho. A dor vai ser mal localizada em região meso ou epigástrica. O intestino grosso, a inervação da região do seco, apêndice e colo ascendente, simpática vai se originar de T5 a T12 por axônios pré-ganglionares que vão seguir pelo nervo esplâncnico maior e menor, onde vão fazer sinapse nos gânglios celíaco e mesentérico superior e vão seguir os axônios pós-ganglionares ao longo de ramos da artéria mesentérica superior e estão distribuídos pelo colo a partir de plexos periarteriais. O sistema parasimpático vai receber a contribuição do nervo vago através dos plexos celíaco e mesentérico superior. O seco e a parte proximal do colo ascendente compartilham a inervação comum à apêndice vermiforme. Os 2 terços proximais do colo transverso, a inervação simpática vai ser do plexo mesentérico superior e a inervação parasimpática também desse plexo. O terço distal do colo transverso, a parte simpática vai ser do plexo mesentérico inferior e a parte parasimpática vai ser parcialmente do plexo mesentérico inferior e parcialmente de fibras retroperitoneais dos nervos esplâncnico-pélvicos, de S2, S3 e S4. A função simpática vai ser inibir a musculatura mural e fazer vasoconstrição. Os nervos parasimpáticos vão secretar glândulas cólicas e vai ser motor para a musculatura. Região a partir de 1/3 esquerdo do colo transverso, região do colo descendente sigmoide. Inervação simpática vai vir de L1 e L2 através do nervo esplâncnico lombar, que vai seguir pelo plexo aórtico abdominal e mesentérico inferior, onde vai atingir a parede intestinal através dos plexos periarteriais da artéria mesentérica inferior. Vão inibir a musculatura mural e fazer vasoconstrição. O nervo esplâncnico sacral vai seguir pelos plexos hipogástricos superior e inferior. Os axônios pós-ganglionares atingem a parede por plexos periarteriais sobre ramos da artéria mesentérica inferior. O sistema parasimpático para o colo descendente sigmoide vai ser proveniente dos nervos esplâncnico-pélvicos, de S2 a S4. Algumas fibras parasimpáticas vão seguir pelos plexos hipogástricos inferior e superior ao longo dos ramos da artéria mesentérica inferior. Um grande número de fibras passa diretamente retroperitonealmente para a flexora esquerda, independente da artéria mesentérica inferior. Reto e canal anal superior. Inervação proveniente de L1 e L2, nervos esplâncnicos lombares através do plexo mesentérico inferior e nervos esplâncnicos sacrais, que vão seguir pelo plexo hipogástrico inferior e superior. Neles, os axônios pós-ganglionares vão atingir a parede intestinal através dos plexos periarteriais, sobre os ramos das artérias retais superior e média, sendo inibitórios para a musculatura mural. O sistema parasimpático vai vir do pré-ganglionar pelos nervos esplâncnico-pélvicos, vão seguir pelos plexos hipogástricos superior e inferior, mais plexos sobre ramos da artéria mesentérica inferior.
vão ser secretomotores para as glândulas coloretais e motores para a musculatura retal, relaxando o músculo esfíncter interno anal. O canal anal tem uma inervação autônoma simpática de L4 a L5 através de as fibras pré-ganglionares dos nervos esplâncnicos sacrais vão seguir para 2 gânglios simpáticos sacrais superiores, mais plexo hipogástrico inferior. Inervação parasimpática vai vir de S2 a S4 através dos nervos esplâncnico-pélvicos que vão seguir para o plexo hipogástrico inferior. Em seguida, vai ter um caminho comum. A partir do plexo hipogástrico inferior, as fibras simpáticas e parasimpáticas seguem juntas em nervos do plexo pélvico e entram na parede retal inferior através dos ligamentos laterais do reto e da junção anorretal pela face endopélvica sobre o músculo levantador do ânus. Inervação autônoma do ânus. A mucosa anal superior, que é rica em termoreceptores, o músculo esfíncter interno e a capa longitudinal conjunta. As fibras simpáticas vão relaxar a musculatura retal inferior, fazendo constrição da capa longitudinal conjunta e das fibras do músculo esfíncter interno. As fibras parasimpáticas vão causar relaxamento do músculo esfíncter interno do ânus. A inervação somática para o músculo esfíncter externo do ânus e a metade inferior da mucosa anal e pele perianal vai vir de S2, S3, S4 através do nervo pudendo. Pode também haver um suprimento através de outras fibras de S2 e S4 que vão alcançar essa junção anorretal. Inervação do fígado vai ser pelo plexo hepático. Os nervos hepáticos, que têm fibras simpáticas e parasimpáticas, vão entrar pela porta do fígado, acompanham as artérias hepáticas e ductos biliares e vão inervar o parênquima. O plexo hepático ele acompanha a artéria hepática e a veia porta e seus ramos até o inferior do fígado, onde suas fibras seguem próximo dos ramos dos vasos, enviando fibras vasomotoras para os vasos hepáticos e para a árvore biliar e inervando diretamente os hepatócitos. O ducto colédoco e hepático vão ser inervados diretamente por vários ramos finos do plexo. Fibras vagais vão inibir o esfíncter do ducto colédoco. A vesícula biliar vai ser inervada por um plexo cístico delicado e fibras vagais vão ser motoras para a musculatura da vesícula biliar e dos ductos biliares. Os nervos do plexo hepático vão seguir junto aos ramos da artéria hepática comum e inervar estruturas derivadas do intestino anterior ou contribuir para sua inervação. Alguns ramos vão seguir inferiormente junto à artéria gástrica direita e vão contribuir para a inervação do piloro e da parte superior do duodeno. Há alguns ramos que vão seguir com a artéria gastromental direita e fornecer uma pequena contribuição para a inervação do lado direito do estômago e da curvatura maior desse órgão. A extensão pancreático-duodenal superior inerva a parte descendente do duodeno, a cabeça do pâncreas e a parte intrapancreática do ducto colédoco. A cápsula vai ser inervada por ramos finos dos nervos intercostais inferiores, que também inervam o peritônio parietal na área nua e na face superior. As vias biliares e a árvore biliar extrahepática são inervadas por ramos do plexo hepático. A parte retroduodenal do ducto colédoco e o músculo liso da ampola hepatopancreática também vão ser inervados por ramos pilóricos dos vagos. Os lóbulos exócrinos do pâncreas vão ser inervados por uma fina rede de fibras simpáticas e parasimpáticas. A parte simpática vai vir principalmente de T6 a T12, aí passa pelo gânglio celíaco, e as fibras pós-ganglionares vão seguir como plexos periarteriais e vão ser distribuídas ao pâncreas. Sistema parasimpático vai vir do nervo vago posterior mais plexo celíaco em direção ao pâncreas. A sua inervação das ilhotas endócrinas provém quase exclusivamente da parte parasimpática do sistema nervoso. Ramos delgados ramificam-se entre as células e formam plexos ao redor das ilhotas. As fibras fazem com frequência sinapse com as células acinares antes de inervar as ilhotas, o que sugere um vínculo entre o controle neural dos componentes exócrino e endócrino.